sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 8, de 18 a 22. É o que diz o Evangelho. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Queridos irmãos, o texto de hoje ele é um paralelo com 1 Reis 19, de 19 a 21, quando Elias ele convida a Eliseu a segui-lo mais de perto, a tornar-se um discípulo. Só que, se comparado ao relato do Antigo Testamento, esse parece ser um pouco mais radical, porque embora Elias tenha feito um convite tão forte quanto a Eliseu, ele permite que Eliseu se despeça dos seus. Mas, por outro lado, Elias pede que se sacrifique a junta de bois que Eliseu tinha, e de certa maneira isso quer dizer o quê? Sacrificar o meio de subsistência para se seguir a Deus sem nenhum empecilho humano, sem nenhum apego humano. Nós seguimos o relato do Evangelho com Nosso Senhor Jesus Cristo se aproximando ali do mestre da lei. De uma certa maneira, quando o mestre da lei ele se coloca como na qualidade de discípulo, isso de certa maneira inverte a ordem estabelecida na época de nosso Senhor Jesus Cristo, já que o escriba e o mestre da lei, ambos eram conhecidos como lideranças religiosas no meio dos seus. Então, de certa maneira, o ápice do conhecimento da lei, reverenciando nosso Senhor Jesus Cristo como um mestre. E nosso Senhor faz aquela comparação muito famosa a respeito da confiança na providência que todo discípulo tem que ter quando decide seguir a nosso Senhor Jesus Cristo de perto. Ele diz: as raposas têm tocas e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O evangelista utiliza este recurso para enunciar o caráter livre, arriscado e itinerante da vida do Mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós como discípulos, já que seguimos aquele que é totalmente desprendido das coisas terrenas, aqui representadas pelo apego ao conforto, vamos dizer assim, se o Mestre vive dessa maneira, nós não podemos esperar mais do que isso. Quando o pretenso discípulo ele fala, permite-me ir primeiro, é uma contraposição radical entre o discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo e aquele incoerente típico dos mestres da lei. Para quem quer seguir a Cristo, para quem quer ser cristão, a resposta a nosso Senhor Jesus Cristo deve ir sempre primeiro. E justamente essa palavra primeiramente é a chave para a compreensão dessa parte do Evangelho. Por fim, nós temos a expressão deixem que os mortos enterrem os mortos. O evangelista utiliza essa expressão para enunciar a antiga tradição que os judeus tinham de que aqueles que tinham algum parente morto, alguma pessoa próxima que tivesse falecido, até que eles enterrassem os seus parentes, eles tinham que cantar alguns hinos, entre eles o Shema, o tempo inteiro, e utilizar o chamado filactério, que se caracterizava como uma espécie de cubo, e que em 4 facetas desse cubo se tinha trechos do Pentateuco, e tinha que se amarrar nos pulsos, utilizando como uma espécie de sinal de obediência completa
a lei, ou também no sentido até mesmo de amuleto. Por esse recurso, nós podemos entender também a necessidade que os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo tinham que desapegar daquilo que era típico da antiga aliança. Para nós, o Evangelho de hoje significa uma provocação à missão, porque, de fato, a única coisa necessária para anunciar o Evangelho é um coração humilde diante de Deus, a fim de que Ele complete, com a sua graça, aquilo que nos falta na nossa natureza. Todos nós somos capazes de anunciar a nosso Senhor Jesus Cristo. Basta que tenhamos consciência que dependemos inteiramente da sua graça para isso. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê esta graça de desapegar-nos de tudo quanto signifique conforto mundano, bens mundanos, a fim de que possamos acumular e cravejar a nossa alma de bens espirituais e anunciarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo por entre as nações que, em geral, têm um apego tão materialista, entendem a felicidade como algo que se cumpre nesse mundo, e nosso Senhor Jesus Cristo vem nos mostrar o contrário. O que importa são os tesouros que não sofrem corrupção e a felicidade na vida que ainda há de vir. Que a Virgem Maria nos dê também essa graça. Ela que renunciou a tudo em função da vinda do Verbo de Deus, na encarnação do Verbo, e seguiu a nosso Senhor Jesus Cristo com toda a sua vida, sendo mãe, discípula, mestra dos apóstolos e, pois, de todos aqueles que se colocam a caminho, evangelizando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.